Boa noite para todos. É um prazer imenso estarmos hoje aqui em Teresina e gostaria de aproveitar a oportunidade para parabenizar a Federação pelos seus 68 anos, o Centro Espírita Bezerra de Menezes, que este ano está completando seus 70 anos de existência, e o Centro Paulo de Tarso, que agora esta semana também está fazendo aniversário. Então a todos boa noite, a todos nós que estamos aqui e aos companheiros que nos assistem pela internet também, nosso boa noite. Nessa noite particular de comemoração de aniversário da nossa federativa, dia 27, nós trouxemos um tema que talvez seja a notícia mais extraordinária que a doutrina espírita tem para nos oferecer: a informação de que a morte não existe. O que é que pode haver de mais extraordinário e de mais consolador para as nossas existências do que saber que a morte não é o fim de todas as coisas, de que a vida continua e de que os nossos amores, aqueles que partiram antes de nós, nos aguardam no mundo espiritual para que se reúnam a nós e assim a gente possa continuar essa caminhada feliz ao longo dos companheiros que nós elegemos para serem os nossos grandes amores. É extraordinário nós podermos ter essa informação de que as coisas não vão acabar, de que as nossas doenças, por mais mutilantes que elas possam ser, elas não nos conduzem para o fim de todas as coisas, que nós não estamos apartados daqueles a quem amamos. Então essa informação que o Espiritismo nos oferece, ela não é somente uma informação do ponto de vista filosófico, ela é fundamentalmente uma informação que vem preencher em nossas almas esse vazio que existia quando nós acreditávamos que a vida era somente aquilo que está do lado de cá. Então esse desvendar que a doutrina espírita nos oferece é uma contribuição extraordinária para o nosso equilíbrio, para o fortalecimento nosso diante das nossas provas e para a sensação de que todas as coisas vão passar, que nós não estamos vivendo a única história das nossas vidas, que nós estamos vivendo um momento dentro da grande vida que temos, que esse é apenas um momento da nossa grande história e que essa história que a gente acha tão relevante, ela é apenas um pequeno ato de uma grande peça que é a nossa capacidade de realizarmos o nosso aprimoramento espiritual ao longo dos séculos e dos milênios que Deus nos oferece no caminho da felicidade. E exatamente no propósito de nos oferecer informações preciosas sobre esse fenômeno, a doutrina espírita ela tem uma forma de trabalhar as informações de uma forma bastante esquemática, de uma maneira bastante estruturada. E nós encontramos na obra de Kardec, mais especificamente no livro O Céu e o Inferno, que é uma obra que trata mais detalhadamente sobre essa questão da vida após a morte. Nós temos aqui uma obra muito boa. Essa obra, que é uma obra de 1865, fez 150 anos, portanto, faz 3 anos. Essa obra, ela está dividida em 2 partes. Ela tem uma primeira parte teórica, onde Allan Kardec estuda o que é o céu, o que é o inferno, o que são os anjos, são os demônios, o que é o purgatório, como é que funciona se nós pudéssemos ter um código penal da vida futura, como seria esse código penal, como é que seria a estrutura da lógica dessa legislação. Então esse primeiro momento da obra, essa primeira parte, é uma parte mais filosófica. E ele reserva para a segunda parte da obra 68 casos que nos desvelam, nos desvendam como vive. Estão reclamando que não convivendo com a classe. Vocês querem me ver? É que eu gosto de falar pegando nas pessoas. Mas tá bom.
Então, na segunda parte do livro O Céu e o Inferno, do livro O Céu e o Inferno, ele coloca 68 casos diferentes, dos quais ele vai abordar especificamente como vivem os espíritos do lado de lá. E ele segmenta essas entidades do outro lado entre espíritos felizes, espíritos em condições medianas, espíritos sofredores, espíritos suicidas, criminosos arrependidos, espíritos endurecidos, e também um capítulo específico em que ele interroga alguns companheiros que durante a vida na Terra tiveram algumas experiências singulares. Ele então conversa com esses espíritos após a morte para entender a razão de seus sofrimentos. E essas várias histórias que ele conta nos trazem informações muito preciosas sobre como é que se desdobra a vida no mundo espiritual. O que é que vai acontecer conosco do lado de lá. E para abrir essa parte do livro, chamada a segunda parte, ele tem um capítulo especial chamado O Passamento. Algumas pessoas acham que quando ele fala o passamento, está falando de desmaio. Me deu um passamento e a pessoa desmaiou. Não, esse passamento é o passamento, é a passagem daqui para lá, é a morte. Ele vai contar como que ocorre o fenômeno da nossa adaptação no mundo dos espíritos. O que ocorre conosco quando nós chegamos do lado de lá? Quais são os fatores que influenciam para uma boa ou não tão boa transferência nossa do mundo corporal para o mundo espiritual? Em outras palavras, o que é que a gente poderia ler dentro da literatura espírita que pudesse nos orientar no sentido de nós, na hora da morte, passarmos bem para o outro lado ou não passarmos tão bem? Há algum fator que influencia para que a gente faça essa transição melhor ou não tão bem? Nessa obra, nesse capítulo, Allan Kardec diz que, analisando os casos que ele teve a oportunidade de conhecer, ele identifica 4 fatores que influenciam na nossa transição do mundo corporal para o mundo espiritual. Lá vai. O primeiro desses 4 fatores, ele diz que é um fator fraco, ou seja, influencia, mas não influencia muito. Ele tem uma influência pequena, ou seja, os espíritos nessa condição, ele percebe que há uma tendência de não ficarem tão bem, mas isso não é determinante. O segundo fator também diz que é um fator fraco, é um fator que existe, mas também não é determinante. Aí diz que tem um terceiro fator que ele achou, que é um fator de média influência, que se sobrepõe aos outros 2. E fala de um quarto e último fator, que ele diz que é um fator soberano, um fator que se impõe sobre os outros 3 e que esse sim é o fator que, de certa maneira, determina, por assim dizer, a nossa condição no mundo espiritual. O primeiro desses fatores, ou seja, o fator fraco, diz Kardec que é a nossa idade. O que observou Kardec? Que pessoas mais jovens, quando desencarnam, têm mais dificuldade para... Não precisa ficar com medo. A gente, quando é mais jovem, tem mais dificuldade de se adaptar ao mundo espiritual do que quando a gente é mais velha. Tem vantagem, né? Tem vantagem. Por quê? Porque assim, a gente quando é muito novo, a gente tem muitos sonhos, muitas ideias, muitas coisas para realizar. E uma desencarnação, quando se é jovem, a pessoa não está programada para desencarnar. Eu dou até um exemplo. Vocês já assistiram o filme Ghost? A dificuldade daquele rapaz de se adaptar, aceitar que ele está morto não é fácil. Morrer não doeu. Doeu nele foi aceitar-se na condição do lado de lá. Também não é fácil, né? O cara está casado com a Demi Moore, aí desencarna, isso é difícil para ele. Mas desencarnar jovem é um fator que influencia. E desencarnar mais velho
facilita. Por quê? Porque a própria velhice do corpo, ela vai nos ajudando a aceitar. A gente já viveu, então há uma expectativa. Então o que Kardec observa? Isso não é determinante. Aí desencarnou novinho, pronto, vai sofrer. Não, mas ele observa que os mais jovens, eles têm mais sonhos, mais preocupações. E os que são mais velhos, eles têm uma tendência a desencarnar de maneira a aceitar de forma mais tranquila a transição. Mas isso não é determinístico. Eu posso encontrar jovens transitando de maneira mais tranquila e velhos transitando de forma mais difícil. O segundo fator que Kardec levanta é o gênero da morte. O que descobriu Kardec? Que as pessoas que desencarnam bruscamente têm uma adaptação mais difícil. E os que desencarnaram de uma enfermidade longa possuem uma tendência a ter uma adaptação mais fácil. Por quê? Porque quando você desencarna bruscamente, você às vezes nem percebeu que desencarnou. Então a sua adaptação a esse mundo é mais difícil. O espírito do lado de lá se questiona, não entende o que aconteceu. Eu estava indo para o trabalho e agora ninguém me ouve, ninguém fala comigo, eu estou em casa, ninguém conversa comigo. Então, uma desencarnação brusca, segundo Kardec, teria essa capacidade de influenciar. E a enfermidade longa vai permitindo com que o espírito vá se adaptando à ideia, vá se flexibilizando, vá facilitando a sua transição para outro mundo. Então, esses dois fatores são os fatores de baixa influência. Influencia, mas não é nada assim tão relevante. Existem fatores que esses sim são mais significativos. Que fatores seriam esses? O terceiro dos fatores que Kardec cita é o conhecimento espiritual. Quando uma pessoa desencarna e tem conhecimento espiritual, ela tem mais facilidade de se adaptar ao mundo dos espíritos do que a pessoa que não tem, o que é bastante razoável. Porque se eu sou materialista, não é castigo de Deus, mas quem é materialista tem mais dificuldade de entender o que aconteceu. Porque se eu sou materialista, eu acho que eu sou o corpo, eu acho que eu sou a parte física. E daí quando vem a desencarnação, o espírito tem dificuldade de entender que ele pode sair e deixar aquele corpo. Então ele fica ligado ao corpo, mas eu estou vivo, não estou morto. E ele fica angustiado porque ele não consegue entender o que está acontecendo. Por quê? Porque lhe falta o entendimento de que o corpo é uma coisa e ele é outra. Então, o conhecimento espiritual facilita a nossa adequação ao mundo dos espíritos. Mas isso não significa dizer que quem sabe sobre o mundo espiritual vai desencarnar bem. Talvez a gente, sabendo sobre o mundo espiritual, a gente até nem desencarne bem. Isso não é determinante. Vai servir para o cara dizer, olha gente, eu acho que isso aqui é o umbral, porque vai saber onde está, mas não que o conhecimento espiritual vá ser o fator predominante para a nossa adequação ao mundo dos espíritos. O fator determinante, o fator forte, que se sobrepõe a todos os outros três, que independe de idade, independe de gênero de morte, independe de todas as nossas questões referentes a conhecimento espiritual, chama-se a prática do bem. Vejam que o que Kardec diz, que não é ser espírita, é a prática do bem. E a prática do bem independe de religião. O que significa dizer que eu posso ter no mundo dos espíritos alguém que não seja espírita numa condição espiritual melhor do que aqueles que são espíritas. Nós temos um caso desse na obra Voltei, de Irmão Jacó,
Quem já leu essa obra deve lembrar que quando Jacó, que foi um grande trabalhador espírita, está junto com os mentores na praia, se preparando para que eles sigam para o mundo espiritual, eles estão aguardando por mais uma entidade que vai se juntar ao grupo. E Jacó está junto com os mentores super constrangido, porque ele foi um trabalhador espírita assim bastante conceituado, mas desencarnou sem nenhuma grandeza espiritual. Ele está ali opaco, digamos assim. É um espírito que não tem nenhuma luz, não tem nada, ele está ali, parece um torrãozinho, junto com os mentores todos com a sua luminosidade, e ele ali no meio todo sem graça, desconcertado, porque ele não tem luz nenhuma. E estão esperando pela chegada de uma pessoa. De repente, quando ele olha para o céu, vem chegando um ser estranho. Ele vem vindo numa forma de luz, e em torno deste ser, um conjunto de entidades angélicas em forma de crianças vem volitando em volta dela, acompanhando esse espírito que está vindo. Aí o Jacó olha para aquilo e fica incomodado, né? Daí ele pergunta para o mentor: quem é aquela criatura que está vindo ali? Porque eu fui espírita, me dediquei, fiz um monte de coisa, estou aqui desse jeito. O que terá sido aquele ser que está vindo ali? Aí o mentor diz: aquele ali, é quem vai se juntar a nós, vai seguir com a gente para lá. Sim, mas quem é aquela figura que está vindo? Aí diz o mentor: é a professora da escola rural. Um consolo para os professores, né? Ela fazia um trabalho junto à sua comunidade com amor e, consequentemente, ela se junta ao grupo numa condição espiritual extremamente elevada. Então, a prática do bem, ela é o fator soberano sobre todos os outros. E isso a gente vai encontrar no Livro dos Espíritos, na questão 982, aonde Allan Kardec pergunta o seguinte: é necessário, olha a pergunta, é necessário que professemos o Espiritismo e creiamos na manifestação dos Espíritos para que nos seja garantida uma boa sorte na vida futura? Ou seja, eu tenho que ser espírita para ficar bem do lado de lá? Essa é a pergunta em síntese. E a resposta é não. Eu acho isso de uma beleza extraordinária, porque a boa parte das doutrinas no mundo sempre dizem que a sua verdade é a verdade. E quem não segue isso está frito. Só vai se salvar quem for igual a nós. Quem pensar diferente pode botar a sua viola no saco e está frito. E a doutrina espírita diz: não é o conteúdo da doutrina espírita que vai salvar. Então, na resposta, os espíritos dizem: não, porque se assim fosse, estariam segregados todos os que não creem, o que seria um absurdo. Ponto. E aí ele vai dizer o que é que faz com que a gente tenha uma boa sorte na vida futura. Diz ele: o bem é que garante a boa sorte na vida futura. Ora, o bem é sempre o bem, qualquer que seja a forma que a gente tem para... Exatamente. É isso que vai fazer. Isso. Nós praticarmos o bem, nós realizarmos todo o bem que a gente puder, é a grande forma que a gente tem para poder garantirmos uma boa sorte na vida futura. E quando a gente lê no livro no Céu e Inferno, aqueles vários casos que tem lá, nos dá a perceber que a condição dos espíritos do lado de lá não é a mesma. Há espíritos que ficam felizes, medianos, sofredores, têm condições diferenciadas do outro lado. E pegando obras de André Luiz e mapeando o que é que essas obras falam sobre a nossa situação no mundo dos espíritos, é possível perceber que na literatura que André nos relega, existem 7 regiões diferentes aonde os espíritos podem ficar. A gente fala assim 7, o pessoal já pensa logo que é cabalístico, né? Porque 7 são as cores do arco-íris, 7 são os dias da semana, 7 são as notas musicais.
7 são os buracos da cabeça. São 7. Se contar dá 7. 7 são os anões da Branca de Neve. Mas vocês sabem por que são 7 anões? Depois vocês em casa vão analisar. É porque são os 7 pecados capitais. Cada um é um pecado. Depois vocês analisam em casa. Mas são 7 porque passou de 6 e não chegou a 8. Então não tem nada de cabalístico. É que quando você vai vendo a obra, ele vai citando, isso aqui é uma situação, isso aqui é uma outra situação. E você vai vendo que vão aparecendo essas situações, mas isso não tem nada de cabalístico. A primeira situação que os espíritos ficam depois da morte, passado aquele período ali da transição, se a morte foi violenta ou se ela foi lenta, se era jovem, se não era jovem, se conhecia de mundo espiritual, se não conhecia, se praticou bem, não praticou bem, isso é na transição, mas e como é que a gente fica do lado de lá? Então dizem os espíritos que a primeira das situações que a gente tem após a morte é a pessoa desencarnar e ficar no corpo. Eu não quero apavorar ninguém, mas isso acontece. Isso acontece quando? Quando a gente tem muita paixão pelo corpo. Eu não estou dizendo para ninguém usar batom, mas às vezes a gente se apaixona demais, fica muito apaixonado pelo corpo e faz um investimento danado no corpo. Quando desencarna não quer largar o investimento. Porque tem ali $200 mil, $300 mil de cirurgia, aí desencarna não quer largar, porque aquilo ali é muito importante para você. Pessoas que desconhecem da vida espiritual, ou seja, que não sabem que existe vida após a morte, ou pessoas muito apaixonadas pelo seu próprio corpo físico, possuem uma tendência a ficarem vinculadas ao corpo físico. Não é castigo, não é Deus que vem assim, você não crê na vida após a morte, então eu vou te amarrar para você ver se é bom, e deixar a pessoa amarrada no corpo. Não, isso é uma consequência natural. Como eu não creio, eu não consigo sair, porque eu não creio, eu tenho dificuldade de abandonar. E como eu gosto muito do meu corpo, eu acabo ficando grudado nele. Já dizia Jesus, onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Tesouro não é tesouro, tesouro é aquilo que eu mais gosto. Aí estará o teu coração. O que é o coração? Nós, o espírito. Então aquilo que a gente mais gosta é para onde a gente vai. Então, se eu sou aquele tipo de pessoa que tem uma cultura, eu fico assim falando, fico até com medo do pessoal daqui a pouco andar todo mundo rasgado. Pode tomar banho sim, pode fazer uma chapinha sim, nem que seja da Lancôme, mas um batonzinho para a gente poder usar, vale a pena. Eu estou dizendo, é quando a gente se apaixona pelo corpo e vive em função dele, a nossa vida passa a ser em função dele. Isso pode ser um problema. Não estou rogando praga a ninguém, mas se a gente tem uma fixação muito grande por algo, aquilo passa a ser o meu tesouro. A minha tendência ao desencarnar é ficar vinculado ao meu tesouro. Não sei se vocês ficarem pensando em ninguém, não, que cada um vai dar conta de si, viu? Deus deu uma alma para cada um cuidar da sua. Resultado, essa é a primeira região onde a gente pode ficar, no próprio corpo. Segunda região onde nós podemos ficar. Ao invés de ficarmos ligados no corpo, há pessoas que não ficam, elas desencarnam e não ficam no corpo. Mas elas podem ficar ligadas à crosta. Elas ficam vivendo a vida da terra. Quem são esses que vivem a vida da terra? São todos aqueles que gostam da vida da terra. Aonde estiver o vosso tesouro, aí estará o teu coração. Desencarnou, gosta muito da vida da terra, vai ficar na terra. Não estou dizendo com isso que a gente tem que não gostar de nada, mas a gente tem que só prestar atenção se a gente não está dando valores excessivos para a vida na terra. Há pessoas que, por exemplo, desencarnam e ficam indo para o baile funk um monte de tempo ainda depois da morte. Acha aquilo legal pra caramba e continua indo. Acha bom, vai. Tem gente que gosta muito de conviver em família, desencarna, continua vivendo em família e fica angustiado porque a família não vê, a família não enxerga, a família não sente. E a pessoa fica assim, meu Deus, minha filha não me ouve mais, meu marido não me ouve mais.
Então a pessoa desencarna e fica convivendo no ambiente doméstico. Isso é possível de acontecer, principalmente quando a nossa vida é uma vida que a gente não tem muitas preocupações espirituais. Pessoas que trabalham demais e que vivem para o seu trabalho, elas têm uma tendência de, quando desencarnar, ficar assombrando ali o lugar do trabalho. Você já deve ter ouvido história desse tipo, de fulano que anda mexendo em processo dentro da repartição. Há pessoas que também ficaram doentes no hospital durante muito tempo, desencarnou e está achando que continua encarnado. Continua circulando pelos hospitais, e tem um monte de história desse tipo, né? Dos hospitais tem aquelas pessoas que andam, né? E resultado, isso significa o quê? O espírito que no processo de transição para o mundo espiritual, ele se sentiu atraído pela vida física e permaneceu. Então existe sim essa segunda região aonde nós podemos ficar, que é a região marcada pela tendência nossa de ficarmos ligados às experiências que a gente tem. Terceira região para onde a gente pode ir. É uma região que a obra de André Luiz chama de umbral. O umbral já não é mais fisicamente na Terra. É uma região no mundo espiritual para onde os espíritos são atraídos quando eles têm muito sentimento de culpa, muito remorso. Então eles sofrem pelo que não fizeram, sofrem pela perda do tempo, têm vergonha do que foi feito. É um local, como está dito no Evangelho, de pranto e ranger de dente. Né? Se fosse hoje, ia ser ranger de pivô, de dente, dentadura. Na época do Cristo só tinha dente para ranger. Mas é um local onde as pessoas choram o não aproveitamento das suas oportunidades. Por quê? Porque no umbral não é um local onde a gente diga assim, não, a pessoa diz, quem desencarna tem que ir para o umbral. Isso não é verdade. O umbral é uma região reservada para aqueles de nós que guardamos muita culpa, trazemos dentro de nós um sentimento de que a gente não fez o que devia. Então, quando isso é muito forte, uma vergonha da nossa própria história, esses espíritos eles costumam se reunir nessa região, que é uma região chamada umbralina. O umbral, ele é um local, como é que eu posso dizer? Não é que ele seja, por conta disso, um local fácil. Ele é um local bem difícil, porque as pessoas gritam, gemem, choram, e você conseguir manter o raciocínio lá é muito difícil. É um local onde não existe nada em termos de organização. No umbral não existe liderança, não existe nada de hierarquia. É um local onde todo mundo grita e ninguém se entende. É um choro só. É um local onde está todo mundo muito perturbado, que ninguém tem condição de fazer nada em termos de comandar nada. Isso chama-se umbral. É uma região onde a gente também pode permanecer. Eu quero dizer a todos que todas essas regiões elas são temporárias. Quem fica no corpo não fica a vida toda. Quando eu mudo o meu padrão mental, eu automaticamente posso ser resgatado. Se eu estou na crosta e eu consigo a mínima condição de resgate, eu sou resgatado. Se eu estou no umbral e tenho a mínima condição de resgate, eu também sou resgatado. A quarta região que existe no mundo espiritual, que as pessoas às vezes acham que é a mesma coisa que umbral, chama-se treva. A treva é bem diferente do umbral. No umbral estão as pessoas que choram, que lamentam, que estão cheias de remorso. Isso é umbral. Nas trevas não é isso. A treva é ódio, é desejo de vingança, é coração duro. No umbral tem choro, nas trevas não tem. Se estiver lá, o choro é o choro da lágrima seca. É aquele assim, fulano vai me pagar pelo que ele me fez. Isso não é postura de umbral, isso é postura de treva. Nas trevas é onde se reúnem as pessoas que planejam o mal, que têm ódio dos outros, que estão cheias de um sentimento muito ruim. Eles estão numa condição que a gente poderia dizer pior do que o próprio umbral.
Porque no umbral eu já estou envergonhado pelo que eu fiz. Nas trevas eu ainda não estou. Eu ainda planejo vinganças. E diferentemente do umbral, nas trevas a gente tem uma característica distinta. Porque lá, o que eu tenho nas trevas? Lá as pessoas estão mais frias. Elas estão domando as suas emoções. Elas não estão chorando com remorso. Elas estão dizendo, fulano vai pagar pelo que ele me fez. Eu vou me vingar do que ele fez. Então ali existe mais condição de haver uma hierarquia, de haver uma estrutura. Então lá existe comando, estrutura de poder, construções, habitações, castelos. Quem assistiu O Senhor dos Anéis tem uma boa imagem do que é treva. É aquela estrutura de um poder autoritário despótico que manda naquela multidão de sofredores que eles oprimem. Isso é treva. É bem diferente do umbral. No umbral não tem nada, só tem choro, desespero, angústia, lamentação. E as trevas também são um lugar temporário, onde os espíritos permanecem ali por um tempo, até que eles percebam que estão errados e mudem de opinião. E como que eles vão perceber que eles estão errados? É porque o mal nos faz mal. Nós não nascemos para odiar. Então a gente odeia, até que chega um ponto que a gente não se suporta mais. Nós somos filhos do bem, nós somos filhos do amor. E a gente às vezes se coloca num propósito de vingança, num propósito de ódio, às vezes encarnado mesmo. Não, vou me vingar do fulano, do que ele fez comigo. E nós endurecemos o nosso coração, só que nós mesmos não suportamos. A gente adoece, passa mal, a gente sente que envelhece exatamente pelo estilo de vida que a gente leva. Chega uma hora que a gente não suporta mais, eu não aguento mais carregar esse peso da mágoa, do ódio, da culpa. Eu preciso me libertar disso. E a gente então precisa fazer esse movimento de libertação. Eu vou até aproveitar para falar uma coisinha, não está no nosso tema, mas eu vou aproveitar. É sobre o perdão. A doutrina espírita ela nos sugere muito que a gente caminhe na direção do perdão. E muitas vezes a gente diz assim, não, eu não vou perdoar. O que fulano fez é imperdoável, eu não posso perdoar nunca o que ele fez. E quando a gente diz assim, eu não perdoo o que ele fez, nós estamos vinculando as nossas almas com as pessoas que a gente odeia. Toda vez que eu guardo mágoa de alguém ou que eu odeio alguém, eu crio um laço espiritual que me vincula com a pessoa que eu odeio ou que eu tenho mágoa. Então, em resumo, quando eu digo para alguém assim, eu odeio você, eu estou dizendo espiritualmente, eu quero encontrar você de novo. Então, a gente tem que saber o que a gente quer. Se realmente você quer encontrar a pessoa novamente, odeie. E você provavelmente vai receber na sua família, vai vir como seu irmão, como seu filho, como uma sogra. Então nós temos a chance de nos libertar. Quando eu guardo mágoa de alguém, eu faço um laço com essa pessoa. Então solta o cidadão. Você quer ter uma história melhor? Solta o outro. Solta o cara, meu. Porque se você guarda ódio, você está marcando encontro com ele para o futuro. E uma coisa que é importantíssima, perdoar não significa necessariamente esquecer o que foi feito e ficar com a pessoa de novo. Ok? Perdoar não significa, não, eu perdoei fulano, nós voltamos. A gente pode perdoar e não voltar, porque o perdão é eu tirar a pessoa de dentro do meu coração para não ficar com aquele ódio que a parede de casa já está até preta, que eu estou com a rede, eu vou e piso na parede. Aí pisa, nem dorme à noite chutando a parede, lembrando da pessoa. Então isso a gente tem que tirar de nós, porque isso dá palpitação, dá pressão alta, altera, dá até diabetes, a gente fica todo descompensado por conta disso. Então solta o cara, solta. E não necessariamente significa que você tem que voltar com a pessoa. A gente pode perdoar, mas querer que cada um tenha seu caminho. Mas mais importante que voltar ou não voltar é perdoar, para que a gente construa uma nova história. Não fique guardando peso, lixo dentro de nós que só nos adoece. Então quem está nas trevas são pessoas que vivem esse processo do ódio e que, portanto, precisarão passar por esse fenômeno para que se libertem.
A quinta região, postos de socorro. Posto de socorro é uma região do mundo espiritual onde são recolhidas temporariamente as almas em condições de serem recebidas, mas que ainda não têm a condição ideal para ir para um local melhor. Então a gente desencarna e vai para um hospital e permanece ali por um período, depois você vai para outro canto. Essa é a região mais própria aonde se recolhem as pessoas que têm uma conduta mais ou menos, são recolhidas no hospital. Eu não sei de onde o espírita tirou esse negócio, uma gemessão danada de ficar, eu vou para o umbral, eu sou uma alma, eu vou gemer. E isso não é verdade. Tem um pessoal que acha que porque é espírita obrigatoriamente vai ter que fazer uma passagem pelo umbral. Isso não está em nenhuma obra espírita. Tudo bem, a gente pode não ir para nenhuma região maravilhosa, mas isso não significa dizer que a gente obrigatoriamente tem que ir para um local com uma furna, ficar dentro de um buraco, gemendo. Não, gente, não é possível que a gente não tenha feito nada de positivo. Não é possível acreditar. Claro que a gente não deve estar naquela condição maravilhosa de deixar Jesus com inveja. A gente não está nessa. Mas, pelo menos, a gente está numa condição de ser acolhido e levado para um local para ficar em período de refazimento e depois ser reconduzido. Só para alentar a gente, no livro O Céu e o Inferno, entre os espíritos felizes, que são 18 casos, 9 são de espíritas. E entre espíritos de condição medianas, não tem nenhum espírita. Entre espírito sofredor, não tem nenhum espírita. Entre suicida, não tem nenhum espírita. Entre espírito endurecido, não tem nenhum espírita. Entre criminosos arrependidos, não tem nenhum espírita. Está tudo entre espíritos felizes. Então a gente fica com essa coisa de gemessão, não sei de onde tiraram isso. A doutrina é consoladora e o povo adora gemer, não sei porquê. Então a gente tem que ter a leitura de que nós podemos não ser as melhores almas, mas a mente não pode ficar se colocando naquela condição de coitadinho. Coitadinho de mim, vai para um lugar tão ruim. Isso não é muito lógico quando a gente percebe o que a gente pode fazer com aquilo que a doutrina espírita nos oferece. A nossa sexta região são as colônias espirituais, aonde nós vemos, isso existe em várias obras espíritas, mas como fossem cidades no mundo espiritual, onde se reúnem os espíritos em uma condição já melhorzinha, onde pessoas que puderam já vencer as suas dificuldades maiores, já convivem em sociedade, com seus dilemas, com seus conflitos, com as suas conquistas, mas já conseguindo conviver em sociedade de maneira razoavelmente harmônica. Se nós pegarmos a obra Nosso Lar, a gente vai ver que tem muita gente que mora em nosso lar e diz, meu Deus, eu sou melhor do que esse. Esse aqui eu também estou melhor do que esse aqui. Então, o que mostra que as colônias espirituais não são lugares para os espíritos iluminados, não são. São para quem tem a mínima condição de socorro. Então, o mais esperado é que aqueles que são acolhidos nos postos de socorro, nesses hospitais, depois integrem as colônias espirituais. Então, esse é o caminho mais ou menos esperado para quem tem uma condição espiritual mais ou menos. Se a gente está odiando, teve uma partilha de bens na família, a gente está odiando o cunhado, quer matar o cunhado, fazer uma emboscada para matar o cunhado, aí eu não garanto que a gente vai para um lugar bom. Mas se a gente não tiver com esse tipo de postura, é bem provável que a gente tenha um destino bem mais interessante. E a última dessas regiões que a gente encontra na obra de André Luiz são as regiões superiores, aonde se reúnem espíritos assim, de uma condição espiritual bem mais significativa, bem mais elevada, espíritos que já transcenderam a nossa pequenez e onde se reúnem os espíritos que realmente são sublimados. Nós temos muito pouca informação desses lugares, sabemos que eles são lugares de uma paz muito grande, onde os espíritos que ali se reúnem conseguem conviver numa harmonia muito grande, e a característica essencial desses espíritos é o amor anônimo. É aqueles que fazem e simplesmente apagam os rastros do amor que fizeram. Os que fazem e deixam as pegadas para que os outros vejam, ainda não são as almas típicas dessas regiões. Os espíritos que aí convivem costumam ser aqueles que realizam o seu trabalho na Terra
e as pessoas às vezes nem notam que eles estiveram. As páginas da história nem registram que eles por aqui passaram. Então essas almas marcadas pelo anonimato são os grandes espíritos marcados para serem os habitantes dessas regiões superiores. Daí, certamente, nós podemos ficar, é muito lógico, que a gente fique pensando, meu Deus, e eu, para onde é que eu vou, né? Será que eu vou para o umbral, para as trevas, ficar agarrado no corpo, ficar na crosta? O que vai ser de mim, meu Deus do céu? Então, nesta obra, ótimo, nesta obra de Emmanuel, chamada Justiça Divina, que é uma obra que analisa esta outra obra, o livro O Céu e o Inferno é analisado por Emmanuel no livro Justiça Divina. Neste livro, na página 85, Emmanuel faz uma análise de um trecho do livro O Céu e o Inferno e intitula a mensagem com o nome de Lugar após a morte. Lugar após a morte é o lugar para onde nós vamos após a morte. E aqui, nessa mensagem, se vocês depois quiserem ver, tem lá, você pega o seu CPF, tem aqui para onde você vai. Tem de todo mundo aqui, um por um, para onde vai. Tá? É só depois pegar que vocês vão ver, ele descreve, fulano de tal, vai para tal local. Fulano tem o nome de todos. Mas se vocês quiserem, eu posso adiantar e dizer o que ele diz ali. Ele diz o seguinte: se você quer saber para onde você vai, é muito fácil. É só você pegar o seu dia e tirar tudo que você faz que é decorrente das suas obrigações sociais. Então diz assim, eu sou uma pessoa super operosa, porque olha, de manhã eu acordo, faço café, levo meu filho para a escola, aí quando eu volto preparo o almoço, aí eu vou, pego o menino na escola de novo, aí eu vou, aí passo roupa, não sei o que e tal. Isso aí não conta. Isso não conta, sabe por quê? Porque você está sendo, digamos assim, entre aspas, obrigado pela sociedade a cumprir isso. Então diz Emmanuel, não é isso que vai dizer para onde você vai. O que vai dizer para onde nós vamos é o que a gente faz com a hora que é nossa. Quando você diz assim, acabei, já passei toda a roupa, já preparei o almoço de amanhã, os meninos já foram deitar, agora esse tempo é meu. O que é que eu faço com o tempo que é meu? Então diz Emmanuel, o que você faz com o tempo que é seu, indica aonde está o seu coração. E onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Então se, por exemplo, quando eu acabo tudo, eu puxo uma cadeira de macarrão para a porta, para ficar sabendo quem trocou de marido, saber dos vizinhos, olha, aquela antipática, trocou a mesma roupa de ontem, não trocou de vestido. Então se é isso que eu faço, então a gente já tem uma ideia de para onde se vai. Mas se eu pego o meu tempo vazio para fazer outra coisa, então cada um analise, não precisa ninguém gritar, tá? Cada um analise o que faz, o que está fazendo, como usa o tempo que é seu e que a sociedade não pede. E quando você souber o que você faz, você vai ter a noção de quem é que está do seu lado. Porque a gente costuma dizer assim, diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. No Espiritismo é o contrário. Diga-me quem és, que eu te direi com quem andas. Então a gente verifica o que a gente está fazendo, eu vou saber quem é que anda com a gente. E é essa galera que anda conosco que vai nos acompanhar do lado de lá da vida. Então é muito fácil saber para onde você vai. É só você ver o que você faz com a hora vazia que você tem. Todas essas informações, elas são muito preciosas. Todas essas coisas que a doutrina espírita nos diz, elas nos ajudam muito, elas são extremamente benéficas para o nosso crescimento. Mas o mais importante de tudo isso são duas coisas, que não é exatamente esse conteúdo técnico. O primeiro é nós sabermos aproveitar a nossa existência para fazermos o melhor uso possível do tempo que Deus nos deu na Terra. É sabermos entender o que é a existência humana, como que eu posso usar isso a meu benefício, como que eu posso usar isso para ser feliz e fazer os que estão à minha volta felizes, como que eu posso transpor os meus valores para os valores espirituais. Isso é que é o mais importante.
Que ninguém vai desencarnar e perguntar, e aí, Livro dos Espíritos, questão 530, pode falar. Não vai ter isso, ninguém vai perguntar isso não. Isso não existe. O que vai valer é o que a gente fez. Então a primeira grande lição que a gente tira de tudo que a doutrina espírita nos dá é essa mudança. E essa mudança que a gente tem que fazer não é nas coisas grandes, não é para a gente ser mártir e aí, a partir de agora eu vou... Não, é para fazer humildinho, gente. Em casa, é você tocar nas pessoas com mais afeto, é você gostar do outro, é você saber valorizar o tempo que a gente tem, é gostar de gente, é aceitar as pessoas, é fazer a família funcionar, é nós entendermos o sentido de estarmos juntos, o que aconteceu com a nossa encarnação, que o nosso tempo está acabando, igual o meu. Então, nesse sentido, é que a gente precisa saber usar. Essa é a primeira grande lição que a gente tem para tirar. É dar um sentido novo para a nossa vida e nos apaixonarmos pelo existir. Sentirmos prazer de estar vivos e percebermos o quanto é grandioso, mesmo que a minha família seja difícil, meus filhos são problemáticos, tenho dificuldade com meu marido, com a minha esposa, moro com a minha sogra, não precisa nem ter outro qualificativo, basta morar. Então, se você tem essas condições todas, então a gente tem que ressignificar isso e dar um sentido diferente para que as nossas existências sejam valiosas, para que os nossos minutos sejam valiosos, para que a gente aprenda a gostar das experiências que Deus nos deu, mesmo considerando que as nossas famílias não são as melhores famílias do mundo, mas para nós elas são a grande lição que a gente tem. Essa é a primeira. E a segunda é nós reconhecermos que a morte não tem o poder de separar os corações que se amam. Que por mais que a morte possa ser poderosa, ela não é capaz de separar o coração de uma mãe e de seu filho que partiu antes dela. Que os nossos filhos vivem e que eles nos aguardam. Que as relações espirituais que são mantidas entre os familiares que partiram antes de nós, que elas não cessem. E que se nós soubermos operar e esperar pacientemente, nós nos reuniremos a eles sim, para vivermos momentos muito felizes à frente, quando nós tivermos vencido as nossas dificuldades e formos entender a razão pela qual Deus nos deu a chance de nós nos reunirmos na Terra. Essa preocupação dos Espíritos em nos trazer esse alento sobre o aspecto dos nossos Espíritos amados que partiram antes da gente, ela é tão forte que desde a primeira obra de Chico Xavier, a gente já encontra dentro da obra dele poesias que tratam especificamente sobre essa relação dos filhos que partiram antes de nós. E exatamente para a gente poder terminar o nosso momento de hoje, eu queria deixar para nós uma poesia que existe no Parnaso de Além-Túmulo. Essa poesia, ela é uma poesia assinada por João de Deus, chama-se Angústia Materna, e fala exatamente dessa sensação de solidão da mãe com o filho que partiu e o consolo que a doutrina espírita deixa para nós com tudo aquilo que ela traz. Então diz assim a mensagem: ó lua branca, suave e triste, a mãe dizia fitando o céu, dize-me, lua, se acaso viste no firmamento o filho meu, a morte ingrata, fria e impiedosa, deixou vazio meu doce lar, deixou minha alma triste e chorosa, roubou-me os sonhos, deu-me o penar. Se tu soubesses, lua serena, como era grácil, que encantador, o meu anjo belo como a açucena, cheio de vida, cheio de amor. Disse-lhe a lua: eu sei do encanto de um filho amado que a gente tem, e das ausências conheço o pranto. Ah, se conheço, conheço bem. Então responde-me sem demora, continuava sempre a chorar. Em que estrela cheia de aurora foi o meu filho se agasalhar? Disse-lhe a lua: mas não à vista? Responde-lhe ela: naquela estrela que treme a luz. Abre teus olhos, é bem aquela que anda cantando nos céus de luz. A mãe aflita, martirizada,
fitou a estrela que lhe sorria, e nos seus raios extasiada, feliz ouvia. Cantava a estrela: ilha pacífica da esperança, sou eu no mar do éter infindo. Do sofrimento mato a lembrança e abro um futuro ditoso e lindo. Do Senhor tenho um doce trabalho, missão que é cheia só de alegria. Flores reparto cheias de orvalho, flores que apagam as agonias. Disse-lhe a mãe: quase te odeio, ó luz de alvorada, gritou a pobre desconsolada. Por que tu guardas o filho meu? Disse-lhe a estrela: se tu me odeias, se tu me detestas, contudo eu te amo e te pergunto, quem não tem saudade das minhas festas? O teu anjinho teve-as também. Aqui as noites não têm guarida, aqui terminam os dissabores, aqui em tudo floresce a vida, vida risonha, cheia de flores. A mãe saudosa, banhada em prantos, notou de logo o seu filho lindo, todo vestido num brilho santo, num belo raio de luz, sorrindo. Disse-lhe o filho: tive deveras muita saudade, mãezinha amada. Senti a falta da primavera, senti a falta dessa alvorada, não resisti, tanta era a saudade. Fugi do exílio, voltei da dor, aqui é tudo felicidade, paz e ventura, carinho e amor. Oh mãe, perdoa-se, mas não pude ficar contigo na escuridão. A terra amarga, tristonha e rude envenenava o meu coração. Aqui na estrela também há fontes, jardins, luzes e fantasias, sóis rebrilhando nos horizontes, sonhos, castelos e melodias. Daqui te vejo, daqui te velo, e daqui te faço um longo castelo e te guardo dentro de mim. A mãe saudosa, então, viu a estrela sumindo e disse ao filho: meu filho. E então, menos saudosa e menos amargurada, olhando a estrela que sumia, pôs-se a chorar. Muito obrigado. Boa noite.